dia, jovens senhoras! Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe a minha mãe para um quadro novo no canal que chama Café com as Jovens Senhoras. Esse quadro consiste em trazer convidadas para nós falarmos de um assunto polêmico, que é o casamento. Então hoje, como a primeira convidada do quadro, trouxe a minha mãe para nós batermos um papo e tomarmos um chá. Então pega o seu cafezinho, pega o seu chazinho, o seu cookie, né, mãe? Isso. E vem papear com a gente. Eu não separei nenhuma pergunta específica para minha mãe para ser um bate-papo mais natural mesmo. Para quem não sabe, para quem não me acompanha nas minhas redes sociais, eu irei casar. Então eu estou fazendo vlogs, né, mãe? Diário de noiva, eu tô postando tudo para vocês nas minhas redes. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês das minhas redes sociais e agora chega de enrolação. Bora lá. De primeira pergunta, eu vou começar já com os dois pés na porta. Mãe, como tá sendo pra você ser mãe de uma noiva? Como você está nesse processo? Porque assim, gente, a gente tá começando agora a ver negócio de casamento, né, mãe? Eu e o meu noivo fechamos os primeiros contratos tem uns 20 dias, mais ou menos. Mas nós já decidimos a data, já decidimos o local. Minha mãe que tá me acompanhando em tudo, todas as decisões. E eu queria saber dela, porque assim, eu fiquei noiva, mas eu fiquei alguns meses sem marcar a data do casamento, né, mãe? Sim. E como é que foi pra você quando eu fiquei noiva e depois de ter marcado a data do casamento? Como é que foi? Quando ela ficou noiva, eu fiquei muito feliz, foi muito emocionante. Qual mãe não fica feliz, né, de ver a filha tá realizando o sonho da vida dela, aquilo que ela pediu e esperou tanto no Senhor. Mas quando eu comecei a ver que ela já está, sabe, com meio caminho andado, fechando alguns contratos já, eu falei, opa, coisa séria mesmo. Então, assim, como ela é minha companheira desde sempre, fica um misto de sentimentos, né? Eu tô feliz de ver ela feliz, correndo atrás das coisas, e ao mesmo tempo eu falo, nossa, um dia menos que ela tá ficando aqui comigo, né? Porque agora eu tenho que contar um dia menos ela comigo aqui na minha casa. Então, assim, é um misto de emoções, assim, ao mesmo tempo que a gente tá super feliz, bate aquela ansiedade, aquela insegurança, aquela tristeza, né? Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Pra mim vai ser uma grande novidade, porque sempre foi eu e minha mãe, né? Não vou mudar de cidade, vou morar próximo à minha mãe. Mas pra mim tá sendo aquela coisa assim, nossa, tudo diferente, né? Tanto em todos os aspectos, porque hoje em dia o namoro, ele já tá quase um casamento. Sim. Né? Então hoje em dia é muito mais fácil a gente ver um casal que já dorme junto, que já tem relação sexual, já tem essa intimidade, né? E pra mim não é assim, né? Pra mim não é assim. Eu e meu noivo, nós escolhemos esperar. Então vai realmente né, mãe, uma novidade mesmo. Sim. Quando casar. E eu e meu noivo também, nós temos um relacionamento à distância. Então durante a semana nós falamos por telefone e tudo mais, mas a gente se vê durante o sábado e o domingo, mas durante a semana mesmo a gente não se vê. Tem fim de semana que não dá pra gente se ver. Então assim, pra mim vai ser muita novidade. Mas eu queria saber da minha mãe, como é que foi quando minha mãe casou. Minha mãe trabalhava fora, enfim, minha mãe vai contar um pouco pra vocês como é que foi. Então, os primeiros dias depois de casado foi tenso. Meu marido chorou uma semana, seu pai. Uma semana por causa dos pais deles. Por causa dos pais dele, com saudade dos pais. E era só atravessar a rua, tá, gente? Eu morava praticamente de frente para a casa da mãe dele. Era só ele atravessar a rua, ele estava na casa da mãe dele. Mesmo assim, ele chorou uma semana. E foi bem tenso até ele acostumar com a comida, acostumar que era só nós dois, né? E uma outra rotina, foi muito tenso, foi um pouquinho difícil, sim. Foi os primeiros meses, assim, eu digo que foi bem difícil, assim, a adaptação. Mas, ao mesmo tempo que foi difícil, foi gostoso, né? Porque era uma coisa que a gente queria, não foi uma coisa obrigada, né? Não foi um casamento obrigado, arranjado, nada disso. Foi difícil, porém muito, muito gostoso. A gente ria muito, a gente dava risada das nossas atrapalhadas, e foi muito legal, muito gostoso mesmo. E é uma rotina bem puxada, né? Eu trabalhava fora,
depois eu tava grávida, e aí, né, vem grávida, trabalhando fora, casada, tudo uma rotina totalmente diferente do que você chega em casa, você, né, minha mãe fazia tudo, minha mãe lavava a roupa, minha mãe, lógico, final de semana a gente pegava no batente junto com a minha mãe, mas durante a semana a gente trabalhava, estudava, ia pra igreja, não tinha tempo, então quem fazia tudo isso era minha mãe. E aí é a mesma situação que a minha, né, minha mãe, ela lava minha roupinha, ela arruma a casa, ela faz comida, então pra mim vai ser assim, né, uma novidade, tanto que todo domingo já ficou combinado eu vir almoçar aqui, né? Tô sabendo. Enfim, gente, e como que foi pra você lidar com essas tarefas de casa, mãe? Você tinha alguém que te cobrava pra você? Não, foi super natural. Foi super natural porque desde muito pequena meu pai cobrava da gente, né? Porque eram 7 mulheres, né? Eu brincava que era a casa das 7 mulheres, que é, né? Porque nós somos vivos, mas o meu pai, ele sempre cobrava muito. Enquanto uma fazia comida, a outra já ia lavando a louça, a outra já ia fazendo um suco, a outra já ia lavando uma salada. Então a gente tinha tudo muito organizado desde pequena pra gente ter responsabilidades, né? Então, assim, foi muito natural, assim, nunca seu pai precisou cobrar de eu fazer comida, de eu ter que fazer alguma coisa dentro de casa. Eu conseguia conciliar muito bem o trabalho, as obrigações de casa, os deveres de casa. Seu pai não era um sargentão, então isso ajudou muito, né? Dava pra fazer, dava. O primeiro passo de um casamento é você olhar bem com quem você vai casar, né? Exatamente. Primeiro tiro que você tem que dar é acertar a pessoa com quem você vai casar. A sua avó achava que meu casamento não ia durar 6 meses, né? Então, assim, ela falou, não vou nem desmontar a cama do Cláudio porque não vai durar 6 meses esse casamento. Nós ficamos casados 19 anos. Então, assim, foi realmente até que a morte separou, mas assim, é complicado, é difícil, mas não é nada impossível, não é nada... acaba sendo gostoso a adaptação um com o outro, um vai aprendendo com o erro do outro, com o jeito de ser um do outro, e eles vão, sabe, conseguindo se acertar e se encaixar. Isso é o mais importante, né? Que acaba se encaixando ao longo do casamento e é muito gostoso. Porque são criações diferentes, totalmente, né? Diferente. Eu cresci tendo uma forma de educação, não que tenha certo ou tenha errado, né? Não. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela morou numa casa que tinha muitas pessoas, né? Minha mãe tem 8 irmãos. 8 irmãos, 9 comigo. Isso. 9 com ela. Meu pai já tinha um irmão só, meu pai já começou a trabalhar desde os 13 anos, né? A minha mãe, ela já cuidava da casa. Então, a mesma coisa minha e do meu noivo. Criações diferentes, né? Nós tivemos momentos diferentes da vida. Tudo isso que a vida ela vai moldando para quando você casa, quando você está dentro de um casamento, você se adapte à realidade um do outro também, né? Sim. Isso que a gente falou de você primeiro observar muito bem com quem você vai casar antes é a chave para o seu relacionamento dar certo. Porque a história de opostos se atraem não funciona, né? Não funciona. Vocês precisam ter objetivos muito parecidos, lógico. Pode ser que tenham comidas que você goste e o seu noivo não. Sim. Pode estilo de música, pode ter algo diferente, né? Lugares diferentes que vocês gostam de frequentar. Por exemplo, eu prefiro o frio, meu noivo já prefere o calor. Mas isso não é algo que vai interferir no nosso casamento, né? Agora, se vocês realmente são de realidades diferentes, por exemplo, um cristão casando com um ateu, não vai dar certo, não dá certo, né? Porque na hora de criar os filhos, um vai querer ensinar religião, o outro vai puxar e dizer que a religião não existe. Foi o meu caso. Que né? foi no caso da minha mãe. Eu sempre fui, né? E meu marido não era. E mesmo assim, eu casei e, assim, teve muitas divergências. Assim, quando meu filho começou a pegar uma certa idade, ele começou a falar, se ele não quiser ir, ele não vai. E, assim, eu colocava uma ordem e ele tirava. Então, isso daí, né, dava um pouquinho de atrito entre a gente, mas graças a Deus eu consegui, mesmo assim, criar o meu filho na presença do Senhor, na casa do Senhor, com todas essas, né, dificuldades, essas entrelinhas aí, mas eu consegui criar o meu filho na casa do Senhor. Mas
Quando assim é uma religião totalmente oposta, é muito difícil. Ou estilo porque de confunde vida, a cabeça, né, dos filhos, acaba confundindo a cabeça das crianças, né, e aí fica difícil. Até estilo de vida diferente mesmo, por exemplo, como que eu sou uma pessoa super caseira, não gosto de sair pra festa, não bebo, né? Saindo um pouco da religião, porque eu acho que nem tudo é Cristo, tudo o centro é Deus. Mas nem tudo é religiosidade. Sim. Por exemplo, como que eu ia, no estilo de vida que eu tenho, me relacionar, gostar de um homem que sai, que bebe, que gosta de festança, que fuma, né? Que tem outra vida. Então, assim, a maioria dos casamentos hoje em dia, a gente pode dizer, pelo que a gente observa, né, de relatos na internet, é que às vezes não dá certo porque são completamente opostos e aí acabam casando pelo fogo da paixão, pela emoção que vamos fazer dar certo e acaba dando errado. E hoje em dia é muito triste porque os casamentos de antigamente, né, mãe, não tinha essa de separar. Né? A pessoa lutava muito até e ela sofria, apanhava, até picadas, né? São mais abertas. Antigamente as mulheres apanhavam grávida, passavam necessidade, né, mãe? Isso. E suportavam mais. E hoje em dia tem dois extremos. Hoje em dia tudo se separa e não estava mais dando certo. Qualquer coisinha. Qualquer coisa se separa. Casamento é algo muito sério. E hoje em dia as pessoas estão levando muito... O casamento, a família... Deus, ele ama casamento, e o casamento e a família é algo instituído por Deus, né? Então, assim, quando você casa, que você tem a bênção de Deus e a bênção dos seus pais, não tem como dar errado, né? A menos que vocês dois, mesmo ali dentro de um casamento, resolvam tomar caminhos opostos, aí é diferente. Mas com a bênção de Deus e a bênção dos pais, não tem como dar errado, né? Então, a obediência aos princípios bíblicos, a palavra de Deus que nos instrui, o casamento é maravilhoso. Porque apesar do meu marido ir de vez em quando na igreja, ele cria em Deus, mas da maneira dele, ele ia de vez em quando, na minha casa não tinha briga, na minha casa meus filhos não presenciavam discussões, brigas, bate-boca, não tinha. Agressões, graças a Deus na minha casa não tinha. Não era um casamento perfeito, às vezes a gente tinha uns arranhões, mas assim, nada que os meus filhos presenciassem, falaram, mãe, você lembra aquela briga que eu tive com o pai? Não. Ou eu e meu irmão acabar ficando com raiva do meu pai por brigas, por discussões, por falta de respeito, ou com a minha mãe, né? Porque existe, né, mãe? Sim. Tem muitos casos que os filhos acabam pegando as dores da mãe ou do pai, por exemplo, um caso que o pai traía muito a mãe, aí os filhos acabam não falando mais com o pai por conta daquilo que a mãe aceitou. E eu acho isso um caso muito específico, mas nesse caso eu acho que os filhos não devem tomar, acho que, as dores da mãe, né? Porque se a mãe ou se o pai aceitam, né, e aí o filho acaba virando as costas pro pai ou pra mãe, né? A Bíblia fala que os filhos têm que honrar pai e mãe. E muitas vezes os filhos tomam a dor daquilo que a mãe ou o pai perdoou. A minha mãe sempre foi cristã. Por um tempo ela se desviou da presença do Senhor. Ela conheceu meu pai, casou, ela pertencia à igreja presbiteriana. E aí eles casaram, e meu pai não era cristão, minha mãe acabou saindo da igreja. E depois de um tempo a minha mãe voltou. A vida da minha mãe era um caos, um verdadeiro caos. Era brigas, a minha mãe apanhava. Eu posso falar isso porque eu vivi dentro da minha casa antes do meu pai aceitar Jesus, um testemunho maravilhoso. Então, assim, era um caos, a gente passava necessidade, traições, essas coisas. Então, a gente viveu um caos, 9 filhos, a minha mãe era uma pessoa muito sofrida, muito doente, não tinha apoio da família, né, porque a família acabou, vendo a minha mãe sofrendo, a família acabou como não aprovavam as atitudes do meu pai, eles acabaram se afastando, né, só tenho lembrança de uma tia minha, que eu tenho assim um carinho enorme por ela, que ela nunca deixava de ir da nossa casa, visitar a gente, pegar a gente para, às vezes, eu ou uma irmã minha para dormir na casa dela, mas enfim,
a minha mãe nos ensinou a sempre respeitar o meu pai, sempre. Se a gente falar não tem mais o pai, o seu pai é seu pai, ele levanta cedo, ele sai cedo para trabalhar, ele é teu pai, você deve respeito a ele. A minha mãe sempre nos ensinou a respeitar o nosso pai, a honrar o nosso pai, entendeu? Então assim, a gente tinha já desde muito pequeno os princípios bíblicos. Com tudo que ela sofreu, ela nunca colocou o meu pai contra nós ou nós contra o nosso pai. Ela sempre nos ensinou a amar, a respeitar, a honrar em todos os sentidos o meu pai. Se nós erramos por conta própria, foi decisão nossa. Mas a minha mãe sempre ensinou os princípios e até que no final da vida a gente cuidou do meu pai até o último instante. Até o último respiro dele a gente cuidou dele. Sim, hoje em dia é muito, por exemplo, não vou cuidar do meu pai, ele tá doente porque ele traiu minha mãe. Não, isso diz mais, eu acho que isso diz mais sobre a gente, né, de estender a mão, não, isso diz sobre mim. Eu vou estender a mão, vou cuidar do meu pai, vou cuidar da minha mãe, porque isso diz mais sobre mim do que sobre, né? Estamos sujeitos a tudo neste mundo, né? A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a gente vai ter aflição, a gente vai ter aflição no casamento, numa vida solo, na solitude, você vai ter aflição, mas saiba que o Senhor vai estar ali o tempo todo te auxiliando com a mão dele estendida sobre você e é só você clamar. Voltando ao assunto do casamento, do início do casamento, é assim, eu acredito que a Ana vai passar muito assim tranquila, ela vai tirar assim de letra, assim, eu acredito que vai ser muito bom para ela vai conseguir tirar de letra. Eu achava que não ia conseguir e acabei conseguindo e foi assim, não foi fácil, mas deu tudo certo. Um conselho, né, para as meninas que estão pensando em conhecer alguém, escolher alguém, ou que estão querendo casar e a mãe fala assim, olha, essa pessoa não é para você. Não casa. Olha, por mais que você tenha algum atrito com a sua mãe ou tenha tido alguma desavença, mãe vê lá na frente, né? Se eu tivesse no passado, há 4 anos atrás, escutado um pouco mais minha mãe, talvez eu não teria sofrido o que eu sofri anteriormente, né? Mas enfim, é um testemunho que depois eu posso vir e contar pra vocês também como foi. Mas se você realmente quer ter um casamento abençoado, o primeiro lugar de tudo é você realmente pedir a bênção dos seus pais, né? Porque sair de casa brigado, ou se juntar, pegar suas coisas e fugir de casa, ou sair assim, né, mãe? Vou me casar com ele porque minha mãe não aceita ele dentro da minha casa. Alguma coisa tem, né, com mãe? certeza. Alguma coisa tem. A mãe vê lá na frente, a mãe tá de fora, né? E aí a mãe vê atitudes, né? Às vezes até gestos, olhares que, sabe, parece que a gente pesca assim no ar. Então se você não tem a bênção dos seus pais, não vá. Não case. Não case. Pode doer agora, né, mãe? Pode doer agora. Mas eu amo muito ele. Pode doer agora, você vai chorar agora, mas vai te poupar anos de sofrimento. Porque quantos relatos que a gente não vê aqui no YouTube mesmo, né, mãe? A gente vê muitos relatos, eu e minha mãe, a gente ama escutar histórias sobre casamento, né? Tem até um canal muito legal que chama Histórias de Divórcio. Histórias de Divórcio. E muitos dos casos, assim, 90% dos casos, são, minha mãe não gostava dele, minha família falava que tinha alguma coisa errada que não conseguia identificar. Eu me casei logo porque minha mãe, minha família não aceitavam ele. A gente soube um caso que a mãe não gostava, estavam namorando há 2 anos e pouquinho. A mãe não aceitava, não ia muito com jeito, alertava aqui, alertava ali, não teve jeito, foram morar junto, não durou 2 meses. Ele colocou lá pra fora de casa. Então, quer dizer, ouça os seus pais. Porque é um segredo para um casamento abençoado, para você sair realmente com a bênção dos seus pais. Porque sair de casa sem a bênção não dá. Tanto pro lado masculino quanto pro lado feminino. Os dois lados. A vida são processos, costumes. Tudo é diferente, né? Vocês vão se adaptando, né? E aí até que vocês vão se encaixando ao longo do tempo. E não é um processo rápido, não passa rápido, né?
Então, assim, no começo dos primeiros dias, é maravilhoso. Eu no segundo dia que eu fui fazer comida, eu não fiz macarrão, eu fiz uma sopa, né? Eu estava nervosa, sei lá, ele não comeu. Ele falou, só que não é macarrão, eu fiz uma sopa. Foi lá comer na mãe dele, né? E me deixou com fome em casa. Mas assim, vocês vão se adaptando, vão se Casamento adaptando. é perfeito, né? Tipo, nossa, eu vejo muito no TikTok, nos comentários assim, nossa, porque se fizer isso eu termino. Gente, um casal de 40 anos juntos, 40 anos de casamento, de 50 anos, até 30 anos de casamento, sim, quanto eles já não se perdoaram? Então não adianta, você vai sair de um relacionamento, vai entrar em outro. Nós não estamos falando sobre desvio de caráter, tá? Porque minha mãe falou agora, ele me deixou com fome. É porque casamento é assim mesmo, né? Você vai se perdoar um ou outro diariamente, crescer juntos, né? Conversar o que tá fazendo bem, o que não tá, né, mãe? Porque senão você vai sair de um relacionamento e entrar em outro e a pessoa vai ter defeitos, a pessoa talvez vá fazer coisas que vai te magoar, você também está sujeito a fazer coisas que magoam o próximo. Eu e meu noivo, inclusive, a gente estava conversando isso esse final de semana, né? O que eu fiz que deixou ele magoado, o que ele fez que me deixou magoada. E assim vai. E também ressaltar as qualidades um do outro. Porque no casamento falta muito isso, né, mãe? Falta. Você elogiar. Por isso que muitos casamentos às vezes terminam porque, acabou porque entrou na rotina. É verdade. Né? Porque aquele amor, aquele carinho, aquela atenção que tinha no namoro, não tem mais. Você já tá casado, tá vivendo ali com a pessoa. Vira um né? costume, Não elogia né? mais. Uma rotina assim. Exatamente. Então, assim, uma pergunta agora pra minha mãe. Tem casal, tem gente que fala que o primeiro ano de casamento é a lua de mel. E tem gente que fala, passou do primeiro ano, então fica casado a vida inteira, porque o primeiro ano é o mais difícil. O que você acha? Que é o mais fácil ou o mais difícil? Porque, pelo que eu vejo, é 50-50, divide muita opinião. Eu não acho que o primeiro ano, eu acredito que os primeiros meses ali são mais difíceis de você se adaptar com a pessoa ali. Rotina, com tudo, né? Você vai levantar, você vai dormir com a pessoa, você vai acordar com ela ali do lado, Então, assim, você já não vai pensar mais só em você, né? Agora você vai ter que fazer comida para 2, café da manhã para 2, tudo você vai ter que pensar em dupla. Né? Vai no mercado, compra o que a pessoa gosta. Exatamente. Porque isso já faz a diferença. Exatamente. Né? Fazer a comida que a pessoa mais gosta, destacar, né? Como a Johanna falou, elogiar, cuidar, zelar, sabe? Isso, atenção, isso é muito importante, né? A mulher, ela já fala por si, a mulher consegue falar vários assuntos de uma vez só. O homem dele demora a processar que dirá 1000 assuntos, né, de uma vez. Então, assim, a mulher, ela tem que ser sábia nisso. Se eu tivesse hoje o entendimento que eu tenho hoje para viver lá atrás, né, há 15 anos atrás com meu marido, eu acho que graças a Deus, eu tive um casamento muito, muito bom, graças a Deus. Mas meu casamento seria maravilhoso, teria sido maravilhoso se eu tivesse hoje a sabedoria que eu tenho, o entendimento que eu tenho de tudo, da palavra de Deus, do curso que a gente está fazendo, sobre mulher única, que eu indico muito para vocês, livros que a gente lê, testemunhos que eu escuto, palavras que eu escuto, mensagens bíblicas. Então tudo isso, se eu tivesse um acesso maior sobre isso lá no passado, com certeza. Eu falo que o meu casamento foi muito, muito bom, mas se eu tivesse esse acesso mais livre, meu casamento teria sido maravilhoso, com certeza. Faz bem, né, as mulheres, elas buscarem um curso, né, para conhecer a sua identidade mesmo, e não é pelo aquilo que esse mundo prega, porque, mais uma vez, não falando de religião, mas eu acho que hoje os costumes, as coisas estão tão escancaradas, a sexualidade, a sexualização das coisas. Uma mulher empoderada, ela mostra o corpo. Então, uma mulher empoderada, eu acho que não se limita a isso, né, mãe? Eu acho que uma mulher empoderada, ela realmente
edifica a casa, edifica o lar, ela cuida do marido. Em Provérbios 31 diz, né, que ela é empreendedora, né? Quando chega o inverno, a família não passa frio porque tem agasalho. Então, assim, a palavra do Senhor ela é muito rica. Em Provérbios 31, eu acho que você realmente conhece uma mulher empoderada, né, mãe? Ela trabalha, ela cuida, ela zela. Mas, a família dela veste linho, não veste qualquer coisa. Isso significa o quê? Que ela sabe economizar, né? Que ela sabe guardar no tempo do verão, né? Para a primavera, para o outono e para o inverno. Né? Tanto é que quando chega o inverno, a palavra de Deus diz que os seus filhos não vestem qualquer coisa não, vestem linho. Então isso é a mulher sábia. Porque muitas vezes a gente pega um dinheiro aqui, vamos gastar. Que guardar o quê? Eu vou morrer? Não, tem que guardar sim. Você tem que ser sábia, você tem que sentar com seu marido, conversar, né? Os dois dizimarem na casa do Senhor, os dois ofertarem na casa do Senhor, guardar, se alicerçar financeiramente, porque depois vem o problema, financeiramente falando, o que acontece? Deus é culpado, né? Aconteceu isso, aquilo, Deus é culpado? Não, culpado somos nós, que não sabemos guardar o nosso dinheiro, gastamos com qualquer coisa naquilo que não vai, né, trazer, fazer bem pra gente, né? Não vai ter um retorno bom pra nós. Então a gente tem que saber tudo isso, e tudo isso a gente vai encontrar na palavra de Deus. Né? Uma coisa assim que eu falo pra vocês, que hoje eu teria mais experiência, hoje, é que quando meu marido ele trabalhava, ele era empreendedor, ele tinha uma empresa, e ele ganhava muito dinheiro, mas só que ele não sabia guardar. E ele não me dava satisfação de nada. Né? Teve uma época que eu cuidei da parte das finanças e a gente foi assim 1 ano e alguns meses assim, super bem. Mas depois ele tirou de novo da minha mão, degringolar as coisas. Por quê? Porque ele não sabia guardar, tudo que ele pegava na mão ele achava que era oba-oba, ele tinha vício em jogo, entendeu? Então assim, foi degringolando. E aí quando chegou na época da escassez, Deus é culpado? Não. Ele mesmo falava, ele mesmo sem entendimento da palavra, falava, Deus não é culpado disso sou eu. Entendeu? Que não soube guardar meu dinheiro. Então a gente tem que saber aí até orar. Falar, Senhor, me perdoa porque eu não soube fazer isso, né? Não fui sábio ou sábia. Então agora eu quero que o Senhor me perdoe, me ajude, me ensina. Tudo isso a Bíblia vai trazer a resposta e você vai se reconstruir, né? Vai valer a pena depois, né? A ilusão desse mundo é as mulheres agora criarem uma autoestima de que elas são únicas, que elas não dependem de ninguém, que elas são autossuficientes, mas a palavra do Senhor fala que a mulher tem que ser cuidada, né? Que o marido, se ele tiver com o coração em outra mulher, né, mãe? As orações dele nem serão ouvidas. Não. Então, por mais que a pessoa nem seja crente. Não é coração em outra mulher. A palavra fala assim, a palavra de Deus nos ensina que se o marido, ele fala grosseiramente com a mulher. Se ele é estúpido, se ele é grosso, porque o obreiro ele tem que ser, né, o homem, o sacerdote, o obreiro tem que ser irrepreensível. Você não vai ser na casa do Senhor qualquer obreiro, um dentro de casa e um outro na igreja. Exatamente. Então, se você... E nem só na igreja, tem muitos homens hoje em dia que bancam de machão na rua, né? Porque eu tava com minha mulher bem, porque eu pago a melhor roupa pra minha mulher. E na verdade, dentro de casa é um ogro, um estúpido, né? Estúpido, E isso vai muito das mulheres, elas realmente reconhecerem o seu valor. Porque, por exemplo, eu realmente esperei no Senhor e o meu noivo, ele se ajoelhou para me pedir em namoro, ele se ajoelhou para me pedir em casamento, ele me respeitou. E assim, eu já ouvi histórias de moças que chegaram até mim e falaram, nossa, mas eu nunca vivi isso, eu queria ter vivido isso, mas eu nunca vivi. Mas ela mesma não se posicionou, a história de vida dela, o histórico de vida dela, né, não permitiu, as atitudes que ela tomou não permitiu que ela vivesse isso. Então, hoje em dia também eu vejo que muitas meninas estão sendo tratadas de qualquer jeito, muitas mulheres estão sendo tratadas de qualquer jeito, sendo feitas de tapete pro marido, né? Sendo traídas, sendo enganadas, sendo maltratadas dentro de casa, não sendo vistas, porque às vezes faz uma comida, traz a roupa do marido, né, bem
bem vestida, porque assim, gente, ser dona de casa, né, mãe? Você tem que cuidar, você tem que zelar, né? Você não é menos mulher por você cuidar da sua casa. Mas enfim, e os homens, eles não dão valor. Mas por quê? Né? Nem tudo a culpa está na mulher, mas porque hoje em dia o empoderamento feminino, ele não traz empoderamento. Ele traz um ar de eu não preciso ser cuidado, não preciso ser bem tratada, né? E a gente se coloca, hoje em dia as mulheres se colocam no papel de homem. Eu vou, eu faço, eu quero, eu aconteço, não dependo de ninguém. Eu tenho meu dinheiro, eu dou conta, não preciso casar, e se eu casar eu separo. Então não é isso que a gente nasceu para ser, né? O homem, ele nasceu para ser o alicerce, o cabeça, e nós nascemos para ser bem cuidadas, né? Exatamente. Nós nascemos para ser protegidas, amadas, amparadas, né? E hoje em dia não é isso que a gente vê, né? Na maioria dos casos não é isso que a gente vê, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? Às vezes as pessoas não têm conhecimento da palavra e namora com um, com o outro. Isso entra muito numa questão espiritual também, né? Porque a relação sexual, ela é uma ação carnal. Exatamente. Mas no mundo espiritual, isso vai muito mais a fundo. A relação sexual, você puxa o sentimento de uma pessoa, né? O espiritual, você se torna uma só carne quando você tem um relacionamento sexual. E eu expliquei isso pra ela, e aí ela foi tendo um entendimento, mas outro vídeo que eu assisti na internet da Priscila Evelyn, ela é uma moça bem famosa, não sei se você já viu, ela é uma moça bem famosa, e ela fala que ela teve a primeira vez dela, e que ela pegou tantas emoções, ela viu que ela estava se tornando aquela pessoa, que a pessoa era totalmente desequilibrada, pessoa ansiosa, uma pessoa possessiva. Exatamente. E aí ela viu, e aí ela decidiu que ela não é crente. Então. E ela viu muitos anos ouvir esse vídeo, ela decidiu que ela não ia, né, ter mais relações sexuais, enfim, porque ela viu que realmente é algo muito sério, né? E às vezes os jovens de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, eles estão muito ansiosos, né, mãe? É muita ansiedade, é muito oba-oba, aí do nada tá feliz, aí do nada tá com depressão, aí, né? Mas por quê? Né? Se mistura, enfim, uma hora tá com uma mulher, ou a mulher uma hora tá com outro homem, né? Namora, não deu certo, vou namorar com outra pessoa, né? E eu tava contando também que eu fiquei quase 3 anos solteira, sem me relacionar com nenhum homem, e a maturidade que eu aprendi, que eu tive, que eu obtive, e ontem eu tava vindo na estrada, que eu tava na casa do meu noivo, eu fiquei pensando, nossa, se eu não tivesse essa maturidade que eu tenho hoje referente a relacionamento, eu não estaria noiva hoje. Se eu tivesse conhecido meu noivo, Matheus, há 2 anos atrás, vamos colocar assim, 2, 3 anos atrás, eu até poderia ter namorado com ele, mas eu acho que não seria um namoro que teria dado certo. Pode ser. Porque insegurança. No passado, se ele viesse falar pra mim assim, olha, eu não gostei que você fez isso, nossa, eu já ia ter virado bicho com ele. Ah, mas você fez isso, eu tô certa, não sei o que. Então, pra um relacionamento dar certo, você também tem que ter muita maturidade e saber o que você quer. Exatamente. Porque é muito ruim você criar experiências. Ah, não, eu tô conhecendo as pessoas. Aí você fica com um, aí não dá certo, na semana seguinte você tá ficando com outro. Aí você entra num relacionamento, dura 6 meses, não deu certo, passa 2 meses, você entra num relacionamento com outra pessoa e você conhece a família dessa outra pessoa. E aí você cria intimidade, você cria um vínculo, e aí você planeja um futuro, mas não tem, não dá certo depois. Não tem alicerce, não cria raízes, então não dá certo, o vento leva embora. E você fica cheia de trauma, cheia de ansiedade, cheia de questionamento, porque o problema tá comigo. Né, mãe? O problema tá comigo, você começa a se autoculpar, né? Exatamente. Então vai muito, um relacionamento, um casamento, né, mãe? Ele vai muito além de amar uma pessoa. Você tem que ter maturidade, você tem que realmente, os dois precisam, pelo menos, né, ter essa maturidade financeira também. Por exemplo, como eu e o meu noivo, nós estaríamos fechando um contrato de casamento hoje se a gente já não estivesse guardando dinheiro, né, pro nosso casamento.
Então, assim, os dois estarem no mesmo propósito, né, mãe? Alinhados, né? A juventude hoje em dia tá bem diferente da sua época, né? Nossa, tá bem... muito, completamente diferente. Completamente Sobre diferente. casamento, mãe, o que você vê uma diferença muito gritante, assim? Uma diferença muito gritante da sua época pra cá? Muito fácil hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu quero me separar. Não deu certo... Eu quero me separar. Por que você quer se separar? Ah, não tem mais amor. Então nunca houve, porque o amor ele não acaba. Né? O amor ele não supera acaba. tudo, né? Ele supera. A própria palavra diz que o amor tudo suporta, né? Tudo espera, né? Você pode estar passando um vendaval no seu casamento, mas se você continuar crendo, orando, buscando o Senhor, ele vai intervir, uma hora ele vai intervir. Não estou falando sobre agressão, sobre traição, isso não. Isso a própria palavra do Senhor, ela dá autonomia, né? Ela dá esse parênteses, vamos dizer assim, pra pessoa, essa escolha pra pessoa separar. Né? Você perdoa, mas fala, não quero continuar junto. Né? Ou você fala, eu perdoo, vamos tentar mais uma vez. Aí acontece de novo da pessoa te trair, te agredir novamente. Aí a Bíblia, ela te dá um respaldo sobre isso, né? Então, assim, mas hoje em dia, por qualquer motivo se separa. Uma situação financeira, por exemplo, né? Você casa, você acha que o cara, né, vai te dar tudo, porque no namoro foi legal, no noivado foi legal, aí vocês fizeram um casamento legal, aí começa no meio do processo, vem a dificuldade, no meio do caminho vem a dificuldade, né? Fica desempregado. Eu vi um vídeo ou fica sem um carro, né? Eu vi um vídeo há muito tempo atrás que a mulher estava começando no YouTube e aí ela preparou um jantar que era aniversário de casamento dela e ela preparou um jantar para o marido dela e o marido dela entra e ela filmando tudo na maior alegria e tal, e aí ele entra bem abatido e aí ele dá a notícia para ela de que tinha sido mandado embora do serviço. E ela ainda não tinha sido nem monetizada no YouTube, né? Ela saiu do trabalho para cuidar da casa, do filho, porque ela não estava dando conta, tal, e aí aconteceu isso. Então, assim, como você vai deixar a peteca cair, você vai segurar, você vai ser equilibrista, o que você vai fazer? Né? Você tem que ter sabedoria numa situação dessa, né? A gente vai passar por problemas, né? Então, assim, o que você tem que saber é que você precisa pedir direção em Deus, né? O Senhor, ele vai te direcionar, o seu alicerce ali do seu marido, para quando você estiver passando uma situação financeira, você simplesmente chutar o balde. Você não pode me dar isso, não pode me dar aquilo, eu vou embora, né? E largar tudo, não. Você precisa ter maturidade para isso. A gente não casou, não era na riqueza, na pobreza, então a gente vai até o final, entendeu? Surge uma doença no meio do caminho. Quantos casos eu não ouvi, gente, de relatos assim no hospital, enquanto meu marido fazia o tratamento do câncer, de mulheres que abandonaram. Uma abandonou o esposo porque ele teve que ficar com uma bolsa de colostomia, ela ficou com nojo e ela simplesmente abandonou, e era a vizinha, porque eles moravam numa outra cidade, casaram, vieram para Grande São Paulo para poder trabalhar e tudo, e né, tentar uma vida diferente. E eles vieram e ele dava de tudo para ela. Eles tinham pouco tempo de casado, se eu não me engano, eles não tinham nem 5 anos de casado, nem filhos eles não tinham. E a vizinha simplesmente falou, não tem ninguém da família para acompanhar e eu estou acompanhando ele para fazer quimioterapia. Entendeu? Então, assim, ela chutou o balde, chutou o pau da barraca e foi embora. Então, tudo isso você vai ter que pedir para o Senhor sabedoria. Não é fácil de sustentar, entendeu? Porque a pessoa, geralmente, que está doente, ela está sendo cuidada pelos médicos, por você e você, né? Por isso que o Senhor, ele envia anjos, pessoas que vão te dar uma palavra de apoio. Você também tem que procurar. Lógico, não vai sair espalhando para todo mundo. Porém, você tem que tirar uma pessoa certa, que você sabe que vai orar por você, falar, olha, eu estou passando isso no meu casamento. Eu preciso que você interceda por mim, que você me ajude em oração, que você me aconselhe,
né, que você seja o meu braço direito agora nessa hora, porque eu não tô aguentando mais, né? Mas no ser maravilhoso não quer dizer que você não vai passar por situações difíceis, luta por dificuldade, problemas familiares, financeiros, saúde. Não quer dizer que você não vai passar. Aí chega os filhos, aí geralmente quando chega os filhos o casamento dá uma abalada, né, mãe? Mexe com a estrutura da casa, então tem que ter muita maturidade para ter filhos também, porque ter filhos não é fácil. Mexe, o filho mexe com a barra, né? Toda a rotina da casa, né? Então, assim, a gente tem que saber muito o que a gente quer e esperar em Deus, né? Ai, mas olha, aparece um, aparece outro, aí vem com palavrinhas bonitinhas, aí vem... Não, gente, não é assim. Não caiam no conto do vigário. Não caiam mesmo, não caiam, porque eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos de idade, com o pai da Johanna, meu marido, e quando eu passei por um namoro bem turbulento, meus pais não queriam, principalmente o meu pai, porque ele era muito assim, ele via muitas coisas, ele queria sempre estar lá falando, não, seu Manuel não é assim, é assado, queria sempre estar querendo se justificar, e meu pai não deixava eu sair sozinha com ele, então ele estava, né, foi um namoro bem turbulento. Meu pai gostava dele assim no sentido de um homem sempre trabalhador, sempre muito trabalhador, começou a trabalhar muito cedo, então meu pai admirava ele nisso. Mas tinha algumas atitudes dele que meu pai não gostava, por exemplo, ele não ir na igreja comigo, então meu pai não aceitava o namoro. Mas aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero casar com ele, me ajuda a orar, me ajuda. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu errei com ele e eu quero casar com ele. Se eu não casar com ele, eu não vou casar com mais ninguém, eu quero que a senhora me ajude a orar. Eu nunca vou esquecer disso, gente. Foi minutos antes de eu sair para trabalhar, eu saí às 6h30 da manhã para pegar o ônibus. E eu cheguei, eu ajoelhei na cama assim da minha mãe e falei pra ela, eu acordei ela e falei, mãe, você me ajuda a orar? Eu quero que ele mude, eu quero casar com ele. Foi assim uma transformação assim da água pro vinho. Então assim, Deus, ele ouve a oração, né? Ele não se esquece de você e não importa. Não fica acreditando, gente, em promessa assim, olha, seu varão tá chegando. Não, seu varão tá chegando. O seu isso em oração. Ora você, dobra o joelho você, descreve para Deus você, quem você quer. Né? Um homem que acima de tudo ame primeiramente ao Senhor. Que ele não vá para a igreja por causa de você, ele tem que ir para a igreja por causa de Cristo. Entendeu? E você tem que permanecer firme, sabe? Porque é muito fácil você namorar um rapaz do mundo e ele te tirar da igreja, ao invés de você trazer ele para a presença de Deus. Pague o preço antes. Pague o preço antes do namoro, entendeu? Vai ser muito mais, vai ser um fardo muito menos pesado que você vai carregar, né? E se você tiver esses princípios lá desde o começo, você vai ver. Aí depois você vai falar, valeu a pena. Vai valer a pena esperar. Vai valer a pena todo o sacrifício. Você vai viver momentos de solitude. Você vai achar que você está esquecida. Eu acredito que tudo isso passou na sua mente, né? Que ela estava esquecida, que ela estava sozinha, que ela não tinha ninguém para conversar, que isso, que aquilo. Mas isso também o Senhor estava vendo, né? Além de ouvir as orações da Johanna, os pensamentos, a palavra do Senhor diz que Ele nos sonda e nos conhece. Né? Então, assim, ele estava sondando o tempo todo a Johanna e ele estava vendo, mas nisso tudo a Johanna teve que passar para ela poder ser quebrantada, para ela ser moldada novamente. Sim. Muito, assim. Depois que eu passei pelo luto, primeiramente foi do meu sogro, mas me abalou, mas o luto do meu marido, que veio logo em seguida, mexeu mesmo com a base da minha casa todinha, né? Eu era muito protegida por ele, eu não podia reclamar de uma dor de cabeça que ele já estava ali na hora, porque por conta dele ter empresa, ele conseguia sair, sabe, vir e ver, e me levar no médico, e, sabe, cuidar das crianças para eu poder ficar quieta, para eu poder me recuperar. Então, assim, qualquer coisa ele estava ali, ele sempre teve muito cuidado comigo e com os filhos, né?
Então, assim, foi assim, um momento para mim muito difícil, né? Já é difícil você perder o seu marido, sua esposa, já é difícil, né? A aceitação é bem complicada, mas e quando ele é uma pessoa que está ali o tempo todo, que te protege, que cuida de você, né? Você perder é muito mais difícil ainda, né? Então, assim, seja sábia, seja prudente, né? Como a Johanna ressaltou aqui, lembra sempre de estar fazendo um elogio, ressaltando a melhor parte da pessoa, né? Para que vocês consigam viver um bom relacionamento entre vocês e em Cristo Jesus, né? Porque onde Jesus está, né? É impossível ter briga o tempo todo, ter discussão, ter, né? Não, porque o Espírito Santo vai estar sempre ali, ó, falando pra você, né? Teve uma época que eu e a Johanna, a gente estava se estranhando muito por conta disso, por conta dela, sabe, se trancar, se fechar e achar que a vida pra ela acabou e a gente entrava, não, pelo amor de Deus, sai desse quarto, não é assim, você está se enfiando dentro do buraco. Eu queria tirar ela com a minha mão e eu não aceitava aquela situação, né? Então, assim, foram 3 anos muito difíceis, mas o Senhor foi lá e resgatou, o Senhor tratou, o Senhor cuidou, volte a sonhar, né? Porque o Senhor, ele realiza sonhos, e ainda mais sendo os sonhos dele, os planos dele para você. Se você estiver em Obediência, a chave de tudo, porque quem ama obedece, né? Quem ama faz de tudo para agradar, né? Então o amor é um amor não possessivo, um amor não narcisista, um amor, né? Um amor puro, como Deus nos ensina a amar. Esse amor não acaba nunca, a respeito, a cumplicidade, a carinho, como que fala, companheirismo, amizade, proteção, tudo. Mas para isso você já tem que começar a vigiar agora, desde antes de encontrar o seu namorado, né? O que é seu está guardado. Se você pediu pro Senhor, agora se você ficar beijando qualquer boca por aí, sair com um, sair com o outro e sabe, transar com um, transar com o outro, você não vai levar nada com isso. Você vai se sujando. A palavra do Senhor diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda, né? Eu não consigo viver fora do pecado. Consegue sim, né? Resistir ao diabo, ele fugirá do pecado. É muito libertador. É libertador. Todo mundo acha que o crente, ele é preso, né? Não somos livres. Mas nós somos livres, né? Em 3 anos eu poderia ter feito tanta coisa, mas hoje eu vejo quanto que eu cresci, que eu amadureci. Você sente isso, né? Muito, que eu muito. Mudei a minha percepção sobre relacionamento. Antes eu falava muito, não quer, né, mãe? Agora eu já sou mais assim, olha, a gente tem que olhar os dois lados, a gente precisa entender, conversar. Muitas vezes até minha mãe vem comentar algo comigo e eu falo pra minha mãe, né, mãe? Uma história, ela tem sempre 3 lados. Verdade. A versão de uma pessoa, a versão da outra. Porque numa história, sempre uma pessoa, principalmente no relacionamento, quando termina, um relacionamento, uma pessoa, ela sempre sai mais ferida que a outra. Então Sim. vai ter 2 versões e a verdade, o que realmente aconteceu. Exatamente. Então, numa situação, a gente precisa ver os 2 lados da moeda. Sim, né? Verdade, né? Os dois erram, é 50-50%, não adianta. Eu sempre falo isso, ninguém erra sozinho, né? Então, assim, num relacionamento a 2, você vigiar, você deixar Deus estar dentro, ser o centro da vontade de tudo, colocar Deus em primeiro lugar, meu filho, nada separa. E sobre a submissão, nós estávamos até conversando antes. No casamento, muitas pessoas hoje em dia acham que ser submissa ao marido, né, mãe, é uma desonra. Você vai ter que limpar o chão para ele passar, você vai ter que estender um tapete vermelho para ele entrar. Você vai ter que tirar a roupa dele, colocar a roupa nele, né, mãe? Dar comida na boca dele. E não é assim. Isso não é submissão. Isso não é submissão. Submissa é estar
Lado a lado. Lado a lado com o seu companheiro, né? E é como se fosse um avião, como se ele estivesse dirigindo o avião e você estivesse ali como copilota. Exatamente. Né? A submissão, ela é isso. Então, agora falando numa linguagem bem crente mesmo, né? Bem de igreja mesmo, que daí o povo fala, elas são de igreja, isso é coisa de gente de igreja que fala. Mas se o seu marido tomar alguma decisão que você não concordou, que você falou, olha, você vai quebrar a cara, e ele quebrar a cara mesmo e não dar certo, a mão do Senhor vai pesar sobre ele, não sobre você. Então, estar protegido, pode ser até que a gente sofra junto como esposa. Vai sofrer, porque vocês são um só. Sofre junto como esposa. Sofre. Mas as consequências, elas virão, e isso cabe muito aqueles homens que acham, eu sou o cabeça da casa, vou fazer do jeito que eu quero. E ouvir a esposa, né? Fazer um curso de hombridade, né, mãe? Nossa, os homens fazerem um curso de hombridade aqui na nossa igreja, tem, né, a primeira igreja batista, mas você pode procurar em uma igreja na sua cidade, um curso de hombridade e curso de mulher única. Excelentes. O de hombridade a gente não fez, né, porque é para homens, mas eles seguem todos na mesma linha. Mulher única para mulheres e hombridade para homens. O casamento, ele tem que ser 50-50, né, mãe? Só que se um dia você tiver 40%, o seu marido precisa ser 60%. E num dia que ele tiver 40%, você precisa ser 60%. Tem dias de cansaço, de esgotamento psicológico com trabalho, com casa, às vezes com filho, você vai estar 30% e o seu marido tem que ser 70% para você, né, mãe? Porque muitas pessoas acham que, e vice-versa, tá? Porque muitas pessoas acham que, tem que ser tudo venha a nós, mas ao teu reino nada, né? Pra pessoa nada. Não, ele tem que fazer de tudo por mim, mas eu fazer por ele, aí eu vou estar me rebaixando. Aí eu vou estar fazendo muito. E não é isso. Casamento é você casa para fazer o outro feliz. Exatamente. Em consequência, não pra ser feliz. Em consequência, você acaba sendo feliz. Porque se você faz o outro feliz, o outro vai se sentir valorizado e vai te fazer feliz também. Né? E realmente, dentro do casamento, perceber, né, mãe? Ter essa balança. Olha, hoje meu marido não tá muito bem, vou fazer um doce que ele gosta. Vou fazer uma janta que ele gosta. Vamos sair pra... Não precisa ter dinheiro, né? Pra ir pra uma praça, pra ir tomar um picolé, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, um gelinho. Pra tomar um gelinho, né? Um e hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito no dinheiro também. Lógico, você tem que trabalhar pra ter uma vida boa, pra ter um convênio, né, mãe? Pra realmente dar o melhor pros seus filhos, pra ter o melhor, pra ter um tênis que você quer, uma roupa que você quer, ir jantar num lugar que você quer. Mas assim, hoje em dia tá muito no... se não me der um buquê de flores desse jeito, se não me der um anel desse jeito, se não me levar no melhor sushi, né, mãe? No melhor restaurante, pra mim não serve. Né? E muitas vezes o rapaz tá ali, e nem minha mãe, pegou meu pai na planta, né? E depois foi construindo. Então hoje em dia também ninguém quer passar pela prova. Não. Ninguém quer construir nada junto. Todo mundo já quer pegar a coisa pela metade do caminho. Com casa, com carro, com bom serviço. Com tudo, ninguém quer se esforçar para batalhar junto, para crescer junto, né? E realmente, vamos comprar uma casa agora? Vamos, então agora a gente vai economizar, né, mãe? Exatamente. Agora a gente vai economizar, vamos comer mais dentro de casa, vamos sair uma vez por mês só, pra gente chegar no nosso objetivo mais rápido. Exatamente. Então a gente também não quer se anular, né? Pra realmente conquistar algo melhor. Então o casamento, ele engloba muita coisa, né, mãe? Ele engloba o emocional, o financeiro, enfim, parceria. Espiritual, tudo. Um realmente entender o outro, eu preciso conhecer com quem que eu tô casando. Exatamente. Né? Quais são as manias deles, os defeitos. Conversar com a sogra também é algo muito importante, né, mãe? Muito. Perguntar se ele realmente gosta de trabalhar, porque às vezes a pessoa fala, né, mãe? Nossa, gosto de trabalhar, quero ser isso, quero ser aquilo. Mas quando você vê o dia a dia mesmo da pessoa, você senta pra conversar com a sua sogra, ele enrola pra levantar, ele vai trabalhar de qualquer jeito, tem dia que ele não vai, gosta de dar um atestado, não pensa em crescer na vida, não pensa em melhorar, né, mãe? Então, às vezes é bagunceiro, às vezes é porco dentro de casa. Isso é muito importante conversar com a sogra, gente, porque ninguém merece
casar com uma pessoa que não toma um banho direito, eu vou falar a verdade. Que não toma um banho direito, não escova o dente. Ai, gente, escovar o dente pra mim é o pior defeito. Escovar o dente direito, não, sabe, não bota uma roupa na máquina, né, mãe? Não trabalha, não estuda, vive de festa, de bagunça, ou vive com nada da vida. Então converse com a sua sogra. Porque eu já vi muitos casos de pessoas que falaram assim, nossa, o meu sogro, a minha sogra falaram pra eu não casar, né, mãe? Nossa, sim. Gente próxima, tá? Não é relato da internet não, né? Não, gente próxima que fala, ai, meu sogro falou, minha sogra falou pra eu não casar. Me avisaram que não gostava de trabalhar, que não era limpo, que dava trabalho com mulher na rua. Vários casos, né? Vários. E uma coisa muito importante que minha mãe fez, eu acho isso muito legal. Quando o Matheus veio conhecer minha mãe, a gente não namorava ainda, mas eu fiz questão que eles se conhecessem antes, porque se minha mãe falasse assim, olha, não fui com a cara, tem cara de ser um traste, um cafajeste, minha mãe falaria, né, mãe? Não vai prestar. Eu com certeza já, né, ó, beijinhos e tchau. Uma coisa que eu fiz com o Matheus foi trazer ele em casa antes da gente namorar e minha mãe falou pra ele os meus defeitos. Minha mãe não falou mal, minha mãe falou os meus defeitos. Não, ela se posiciona. Se ela falar quero. Se ela falar não quero, se eu falar vou fazer isso, eu vou fazer. Se eu falar não vou fazer, não tem santo que me convence. Mas enfim, minha mãe falou alguns defeitos e muitas qualidades. Chegar depois da meia-noite, inclusive minha mãe falou algo que ele respeita muito, que é chegar antes da meia-noite em casa, no máximo meia-noite. Às vezes quando o culto termina muito tarde, a gente sai pra comer alguma coisa, eu aviso minha mãe, ou no máximo 00:20, 00:30, né, mãe? Nunca, e ele mesmo fica atento, eu não preciso nem falar, ele fica atento. Quando eu vou pra cidade dele, o culto termina tarde, eu tenho alguma coisa a mais pra fazer, ele fica atento no celular e ele fala, vambora, já são 11h30, vambora. Exatamente. E assim, ele poderia, isso ele me ganha muito, porque é uma coisa simples, mas é pra você observar no seu relacionamento. A mãe dela não tá perto, eu tô em outra cidade a horas de distância, né? Exatamente. Vamos chegar a hora que em casa, né? Não tem problema, vamos... Eu sempre deixei muito claro pro Matheus que, desde o começo, né, Johanna, aqui na minha casa, enquanto ela estiver debaixo do meu teto, vai ser do meu jeito. Depois que ela casar... ou depois que ela sair, for viver a vida dela, é outra coisa. Não vou chegar dentro da casa dela dando ordem, mas dentro da minha casa ela vai ter que respeitar. Não tem condição da minha mãe ficar sem dormir, ficar preocupada 2, 3 horas da manhã na rua, né? Não tem porquê. Mas se tiver que aprontar, mas isso daí já é outra coisa. Se tiver que aprontar, realmente, vai aprontar 10 horas da manhã ou 10 horas da noite. Mas fica na rua, gente, aí tem uma briga, né? Aí fica em local que não é... que tem bebedeira, aí tem briga, tem tiroteio, aí acontece alguma coisa, ou pega algum carro, né? Isso pode acontecer. Necessidade de um casal jovem que namora ficar até 1, 2 horas da manhã na rua. Qual é a necessidade disso? Sim. Não tem necessidade. Do mesmo jeito que eu fico preocupada quando a Johanna vai pra lá, né, deles ficarem, de acontecer alguma coisa, a mãe dele também fica preocupada quando ele tá aqui. Sim. Né, uma cidade maior, né, os dois passar da meia-noite na rua, né, o que estão fazendo na rua depois da meia-noite. Vocês podem realmente não tá fazendo nada demais, mas um sem vergonha. Mas pode acontecer isso, pode acontecer 8 horas da noite. Ou um cara meio, né? Exatamente. Outro dia ela tava vindo da célula e ela passou e o cara tava roubando uma moto e aquela muvuca e tudo, né? Não era nem 10 horas da noite. Ela teve que dar a volta para poder depois entrar em casa, porque, né, vai que a hora que ela, né, aperta lá o controle, vai abrir o portão e o cara aproveita e entra junto. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, qualquer hora pode acontecer, qualquer hora, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ser prudentes. E se sua mãe falou, respeita, né, mãe? A minha mãe não quer, vou obedecer, enfim. E ele foi tão respeitador que ele leva isso ao pé da letra. Então, isso foi dito no primeiro dia. No primeiro dia que eles se viram, a gente nem namorava, a gente ainda estava conversando, se conhecendo. Então é muito importante você já observar certas atitudes do seu namorado, do seu noivo antes de casar, porque depois que casa, gente, a coisa muda. E se vocês quiserem também, eu trago pra vocês os sinais que eu pedi pra Deus me mostrar que realmente
era ele. Eu pedi algumas afirmações, algumas confirmações para Deus e ele me deu várias. Então eu posso vir fazer um vídeo aqui e depois de um bom tempo, de alguns meses de namoro, eu soube que ele também pediu alguns sinais específicos para Deus, né? Pra confirmar que realmente era eu. E eu soube isso meses depois, a gente nunca tinha falado realmente sobre isso, quais eram os sinais, se a gente tinha pedido alguma coisa para Deus. E realmente Deus une propósitos. E se você realmente pedir para Deus, falar que você quer um homem bom, não se iluda no primeiro que chegar, porque chegou várias oportunidades, né, mãe, pra mim. Nossa. Flores, chocolates e homens querendo, né, mãe? Rapazes bons, não rapazes ruins, né? Não. Mas que realmente não eram no coração de Deus pra mim. Sim. E que não eram o que ia realmente unir um propósito, né? E exatamente, realmente dar certo. porque não adianta nada a Johanna descrever para o Senhor realmente aquilo que ela quer e o primeiro que chegar não ter nenhuma das características e é esse, entendeu? Ou ter alguma só. Quando você pede para Deus, Deus se atenta aos detalhes. Sim, ele é maravilhoso. Né? Então, você realmente pode fazer uma lista e dando check ali que ele realmente vai. Principalmente, gente, em relação... Porque muitas meninas, elas olham o físico. Eu quero um cara alto, moreno, loiro. Quero um cara assim, forte, mais magro. Quero, né, mãe? Mas o caráter, né, a postura... Isso, hoje em dia, tá deixando muito de lado, né, mãe? Tudo tá deixando muito. Mas hoje se descobriu o narcisismo, porque a gente pode estar casando com... O narcisismo existe há anos, há séculos, há décadas, né? E realmente eles se apresentam como um gentleman, né? Eles dão flores, eles dão chocolate, eles dão tudo. No começo é maravilhoso, mas depois quando você casa e você vai viver com a pessoa, você viu que muda tudo. Você começa a ver aprisionada, acusada, pressionada, acuada, né? Prisioneira de refém de alguém. Então, se você pedir para o Senhor isso e atentar sobre tudo isso, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Né? Mas você precisa pedir e se atentar sobre aquilo que você pediu. Se estiver faltando uma coisinha, pede pra Deus também pra você ver os defeitos, senta com a sua sogra, né? Conversa, quais são os defeitos. Porque não adianta, príncipe encantado e pessoa perfeita, você não vai encontrar. Você só precisa achar alguém que não tenha desvio de caráter. Porque desvio de caráter é uma coisa, né, mãe? Pessoa imperfeita, todos nós somos. Senta com a sua sogra, conversa, né? Conversa às vezes com os amigos da pessoa, né, mãe? Com o pai, os irmãos. Conversa, tenta entender entende quais são os defeitos, para você já casar sabendo, né? E para vocês já irem se acertando no noivado aí, para não ter desistência, né, mãe? Exatamente. Né? E uma coisa muito importante também, uma frase que eu não vi em lugar nenhum, mas eu criei. Não sei se existe, mas eu falo muito. Que é melhor você ser uma pessoa solteira do que uma pessoa divorciada. Se você tá num relacionamento abusivo, ou se você tá num relacionamento que você vê que você se doa muito, que você é muito prestativa, ou que a pessoa ela não tá nem aí pra você, ela trata você de qualquer forma, discute por qualquer coisa, você realmente não tá vendo o futuro, não se prenda a, nossa, nós temos 2 anos juntos, nossa, nós temos uma história junto, mas a nossa história começou tão bonita. Nossa, mas a gente planejou um futuro juntos. É melhor você ser uma pessoa solteira do que uma pessoa divorciada, porque não melhora no casamento. Tira da sua cabeça que no casamento melhora. No casamento ele vai ser mais prestativo, a gente vai passar mais tempo junto. Porque o homem, ele pode arrumar um monte de coisa pra fazer na rua. Exatamente. Trabalhar, jogar bola, ficar 2 horas cortando cabelo. Enfim, ele pode arrumar várias e várias coisas. E é bom também que um casal, né, mesmo casados, tenham as suas atividades separadas. Isso é bom, né? Tem um curso para fazer separado, ou tem um chá com as amigas, né, mãe? Pra ir. E o homem também. Mas o que eu quero dizer é que no casamento não melhora. Se você já tá vivendo um namoro, um noivado, que a pessoa ela não cede tempo pra ficar com você, ela tem outras prioridades, ela você tá se sentindo diminuída.
Pensa nisso. É melhor você ser uma pessoa solteira do que uma pessoa divorciada. Vai doer agora, mas você vai sofrer muito menos do que passar mais tempo com essa pessoa, casar, passar um tempo casado, ver que não mudou e... Exatamente, né? Ter que se divorciar lá na frente. E ter que se divorciar, ou talvez acabar sendo agredida, ou sendo maltratada, humilhada, traída, né? E aí tem que passar pelo processo dos dois e irem fazer cursos porque tá desgastado o casamento, porque não souberam, né? Se, no caso, se escolher para poder casar, né? E outra coisa também que eu acho errado, assim, falar assim, olha, você tá vivendo com uma mulher de outro homem e você tá vivendo com um homem de outra mulher. Isso é horrível, horrível, por falta de compatibilidade, de compreensão, né, de tudo. Então, assim, se você fizer tudo certo desde o começo, não tem como dar errado no final, né? Então, colocar Deus em primeiro lugar, pedir a bênção do Senhor. Então, assim, a gente tem que ir desde o começo, né? Ninguém tá falando aqui pra vocês, vai ser um conto de fadas, desce, terra chamando, né? Não, vai ser luta, batalhas espirituais, vai ter dificuldades, mas os dois estão no mesmo propósito, se amando, se respeitando, no mesmo companheirismo, crendo no mesmo Deus, tendo a mesma fé, partilhando isso, não tem como dar errado. Vai até que a morte os separe de verdade. Não tem. Isso é fato. Então, assim, creia e espere com paciência, né? Não adianta você esperar ansiosa. A ansiedade a gente tem que colocar aos pés do Senhor. Mas creia e esperei com paciência no Senhor. O salmista fala, esperei com paciência no Senhor. Eu não esperei apressadamente, eu não esperei desesperadamente, eu não esperei ansiosamente, eu não esperei. Eu esperei porque eu tenho valor, né? Eu sou mais preciosa que o ouro puro de Ofir. Então, assim, eu sou uma joia rara diante de Deus, né? Eu sou a princesa, né? Nós somos no face a face, nós já somos tratadas desde o primeiro momento como uma princesa, né? E eu imaginei Deus, Jesus nos tratando assim. Então, assim, você tem que esperar em Deus. Você esperar no Senhor. Não tem como você se decepcionar. Você fez tudo errado até agora, é hora de você parar, pensar e falar, Senhor, eu peço perdão, mas aqui pra frente o Senhor vai direcionar a minha vida. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que esperar, mas eu vou esperar no Senhor para viver os teus planos, os teus propósitos, os teus sonhos, porque os teus pensamentos são melhores e muito maiores que os meus. Amém? Amém. Amém? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Terão mais convidadas, então curte esse vídeo, comenta, compartilhe no seu Instagram, compartilha com as suas amigas, isso, né, mãe? Mesmo. Muito obrigada, mãe, por ter vindo aqui no meu canal, tido esse tempo maravilhoso, né, de sabedoria, de fé, de tudo. Te amo muito, muito. E se eu tô sentindo que ela tá indo embora, tô muito sentindo. Mas vai demorar, muito. gente, mais de um ano. Não, mas assim, é menos um dia que ela fica aqui comigo, né? Então, assim, a gente sente. Não adianta falar que não sente, porque a gente sente. Minha mãe com os 9, minha mãe sentiu. Minha mãe sentiu os 9, quando os 9 saíram. Minha mãe sentiu e ela falava, olha, aproveita porque hoje é a última noite que você janta com a mãe. Ela falava. Então, assim, imagine, né? Você tá naquela turbulência e como eu falei, a Ioana, ela sempre foi a minha companheira, né? Então, assim, principalmente depois da perda do pai. Então, assim, eu vou sentir muita falta dela, muita mesmo. Mas eu sei que ela tá indo para viver um propósito muito maior, né? Que o Senhor tem grandes coisas para realizar. Amém. Na vida dela e do Mateus como um casal, juntos para o reino do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Beijo, tchau.